Nesse encontro a gente vai falar sobre um dos coringas, um dos principais pesadelos do estudante de inglês, que é o verbo get, que é a palavra get. Como que entende essa palavra? Como que usa essa palavra? Por que ela parece nunca fazer sentido? Por que ela parece ser tão inconstante? Você vai entender nessa aula não só como usar na prática, mas eu vou te ensinar como que lida com a palavra to get. Qual é a abordagem que você tem que ter com ele. Então, sem mais enrolar, vamos colocar a mão na massa, passar aqui para minha lousa para a gente poder começar. A primeira coisa que eu quero que você faça é começar aceitando. Eu preciso que você aceite que o get não é igual, por exemplo, sei lá, a palavra apple. Você pergunta, o que significa apple? Ah, apple significa maçã. Pronto, acabou suas dúvidas, você entende que apple não é maçã e acabou ali. Ah, o que significa, sei lá, rice? Rice é arroz, acabou. Rice é arroz, sem dúvidas. O que significa horse? Horse é cavalo, pronto, acabou ali, sem dúvidas. O get não é assim. Se você der até uma espiada no que eu coloquei aqui no chat, a galera tinha perguntado pra galera como que eles entendiam o que significava a palavra get. E olha só, get significa obter, entender, ficar de algum jeito, comprar, receber, conseguir. Que tristeza é essa? Por que parece que o get tem 1 milhão de traduções? E na verdade, não tem muito porquê. A sua primeira missão vai ser aceitar essa realidade e entender que simplesmente é assim. Get tem realmente muitos usos diferentes. E um uso, basicamente, não tem nada a ver com o outro. Se você procurar no dicionário o que get significa, você vai encontrar lá umas 40, 50 definições. Pelo menos acho que vai ter uma página inteira só sobre ele. Então, se a gente aceita isso desde o princípio, a gente entende como que a gente vai lidar com ele. Que é o seguinte, não tente aprender todos os usos de uma vez. Ou seja, você vai aprender eventualmente um dia, e esse dia vai ser hoje, você vai aprender um primeiro uso sobre o get. Tá bom, get significa esse uso, eu posso usar dessa forma. Legal. E os outros? Não importa. Os outros você vai ver eventualmente. Aceita um primeiro uso, entende o primeiro uso, deixa para os outros quando chegar o momento deles. Vai aos poucos. Enquanto você estudar inglês, enquanto você for um estudante de inglês, não importa quantos anos, você sempre vai continuar aprendendo mais e mais sobre o get. É um tiro no pé você se cobrar demais para fixar e dominar de cara todos os usos dele de uma vez. Eu vou te mostrar como que você vai lidar com isso enquanto eu mostro esses usos. E o segundo ponto que é, não vai usar o português para poder fazer isso aqui. A língua portuguesa não é o caminho ideal para entender o get. Se eu te perguntar o que significa get, e você pensar, get significa entender, comprar, obter, conseguir, oportunidade, direito. Se você pensar dessa forma, você está olhando para os usos dele e associando uma palavra português para cada uma. Isso faz sentido para quem já entende o get. Para quem não entende o get ainda, não conhece sobre a palavra get, e vai começar a entender como é que você vai aplicar ela na prática, a língua portuguesa não é o caminho para você fixar isso. Ela pode ser lá na frente quando você já dominar. Então, aqui eu entendi que nesse contexto get pode ser traduzido assim. No outro exemplo, no outro uso, get vai ser traduzido de um jeito completamente diferente. Mesmo sendo a mesma palavra, ela vai ser traduzida de um jeito completamente diferente. E você vai ver isso acontecendo. Então, quando você vira uma tradução diferente para o get, não sofra, porque é assim mesmo que funciona, tá bom? Então, para você começar a sentir, eu quero que você dê uma olhada nisso aqui, ó. A palavra to get, significando ficar de alguma forma. Mas antes até de eu chegar na frase, por que eu escrevi aqui, ó, to get? O fato é, o get, que você conhece, ele é um verbo, ou seja, uma ação. Igual às ações, ficar, sair, correr, tentar, chorar, animar, estudar, dançar, morrer, esse tipo de coisa, são ações. E nas ações do inglês, nos verbos do inglês, quando eu falar verbo eu estou falando ação, eu sempre vou colocar o nome do verbo aqui embaixo, seguido dessa palavrinha to. O to é usado nos nomes dos verbos. Então, olha só, o verbo tal, por exemplo, o verbo comer, eu vou falar o verbo to eat, é o verbo comer. É só para nomear esse verbo, você bater o olho e saber que é um verbo, porque tem o to. É o verbo tentar, que é try, eu vou chamar de o verbo to try, tentar. Daí que vem, né, o verbo to be, que é ser. Ser mesmo em inglês é be. Be é ser. Só que na hora de falar o nome desse verbo be, a gente fala o verbo to be. É um padrão do inglês sempre nomear os verbos por to. E como get é um verbo, a gente vai chamar ele de verbo to get. Combinado? Então vamos olhar para esse primeiro caso aqui. Get significando ficar de alguma forma. Ou seja, ficar grávida, ficar doente, ficar rico, ficar triste, ficar feliz, ficar cansado,
ficar com fome e esse tipo de coisa. Essa primeira frase diz: You will get sick. You will get sick. You will get sick. Você vai ficar doente. Olha aqui a palavra get, que está aparecendo aqui. Eu vou pintar ela de verde. Aqui eu estou traduzindo esse get, nesse contexto, como ficar. Justamente porque ela é a palavra que a gente usa no inglês para falar a ideia de ficar de algum jeito. Então, esse will que está acontecendo aqui é só para colocar a frase no futuro. Você vai no futuro, você ficará doente. É futuro. Se eu quisesse, em vez de falar vai ficar, se eu quisesse traduzir como ficará, tá tudo bem também. O importante é que esse will coloca a nossa história aqui toda no futuro. Então olha só que interessante, podia ser qualquer característica aqui. Sick é doente. Mas e se não fosse sick? Se eu quisesse falar, você vai ficar cansado. You will get tired. Tired significa cansado. Então, you will get tired. Você vai ficar cansado. Nossa, se você fizer isso, você vai ficar rico. You will get rich. Você vai ficar rico. Olha que interessante. Pode ser qualquer característica. Get happy, ficar feliz. Get sad, ficar triste. Get ready, ficar pronto. A gente consegue imaginar essa história, por exemplo. Sua mãe falando, sai da chuva, menino. You will get sick. You will get sick. Você vai ficar doente. Não necessariamente precisa estar no futuro. Por exemplo, o que acontece quando você passa o dia inteiro na chuva pegando friagem? Simples assim. You get sick. Você fica doente. Aí está no presente, né? Você fica doente. O will só colocou no futuro. You will get sick. Tudo bem? Então esse aqui é o verbo to get, significando ficar de algum jeito. Cansado, rico, feliz, triste, assim por diante. Olha esse outro caso. Last summer. She got pregnant last summer. She got pregnant last summer. Ela ficou grávida verão passado. Aqui a gente tem a palavra get, só que ela tá como got. E aí vem, ó. Got é o passado do verbo to get. Ok? Então, se eu falo, por exemplo, I get ready, eu fico pronto no presente. I get ready. No passado, I got ready. Eu fiquei pronto. Ok? Então, sempre que você vira o got, você está vendo get no passado. Fiquei pronto. E pode ser para qualquer pessoa. I got, eu fiquei. They got, eles ficaram. You got, você ficou. She got, ela ficou. Ela ficou o quê? Rica, pobre, cansada, magra, pronta, sei lá, triste? Não. Pregnant. Pregnant significa grávida. She got pregnant last summer. Last summer, verão passado. Se você não conhecia a palavra summer, significa verão. E aí, esse last é o último que passou. Então você pode falar, por exemplo, last week, semana passada. Week é semana. Last winter, inverno passado, é o inverno que passou. Last year, é o ano passado, ano que passou. Last morning, é a manhã passada, a manhã que passou. Last night, noite passada, a noite que passou. Last fall, outono passado. Last summer, verão passado. Então, esse é um primeiro uso bem tranquilo, bem fácil de você entender sobre a palavra get, que você fica com alguma característica. Percebe? Eu não estou falando de ficar em algum lugar. Tipo, ficar aqui. Fique aqui. Fique lá. Não, eu estou falando de ficar de alguma forma, com uma característica, com um adjetivo. Então você vai falar a ideia de, então se eu quero falar para a pessoa, fique aqui, é só usar o get? Não. Get não é a palavra ficar. Get é a palavra ficar nesse tipo de ficar. Não é o fique aqui. É o ficar triste, feliz, pronto, esse tipo de coisa. Percebe como a língua portuguesa pode ser uma armadilha? Porque se você falar, então get é ficar. Pronto, agora todo ficar no inglês é get. Não. É esse tipo de ficar aqui. Get como ficar é o primeiro uso. Agora, olha esse segundo caso. Pegando coisas com o verbo to get também. Mesmo verbo get que a gente viu na frase anterior, só que agora é um contexto de pegar. Can you get that for me? Can you get that for me? Você pode pegar aquilo lá pra mim? Quando você pergunta com can you, você está perguntando pra pessoa, você pode fazer alguma coisa? Por exemplo, can you stop? Você pode parar? Ou então, can you go? Você pode ir? Quando eu falo can you get, você pode pegar, ok? Você pode pegar o quê? Aquilo, that, aquilo ali, that
for me? Can you get that for me? Então, por exemplo, meu celular tá aqui nesse canto. Tá aqui nessa mesa. Aí eu tô lá longe, vamos imaginar que eu tô longe. Eu pergunto, can you get that for me? Can you get that for me? Você pode pegar aquilo ali pra mim? É simplesmente você ir lá, pega e traz pra mim. Já é completamente diferente do uso do get de ficar de algum jeito que a gente viu no caso anterior. E é assim mesmo. Esse uso do get não tem nada a ver com o anterior. E é assim mesmo. É assim que a banda toca, é o que é, tem outro uso. A palavra é usada em outra história completamente diferente, você tem que aceitar isso. Mas aí você me pergunta nesse momento, Vinícius, como que eu vou entender se o get tá aparecendo na frase com a ideia de ficar de algum jeito, ou ele tá aparecendo na frase com a ideia de pegar alguma coisa? Você pode pegar aquilo pra mim? Simples, puro contexto. Você ouve a frase, can you get that for me? Can you get that for me? Você pode, eu tô apontando ainda pra coisa. Só pode significar, você pode pegar aquilo ali pra mim, pode apanhar pra mim e trazer, porque não tem nenhum ficar de algum jeito aqui, não tem nenhum rico, grávida, alto, magro, pronto, cansado, com fome, não tem nenhuma característica aqui. Então é óbvio pelo contexto que quando eu falo I got ready, só pode ser eu fiquei pronto. Nunca isso aqui pode significar eu peguei pronto. She got pregnant, ela ficou grávida. Não pode ser nunca ela pegou grávida, não faz sentido você entender de outra forma. Então olha como o português tem que tomar muito cuidado para entender o get através do português, porque a tradução dele vai variar sempre, sempre, sempre. Tá bom? Imagina essa outra história. Imagina essa outra história aqui, ó. I got you. Peguei você, segurei você. Imagina que alguém está caindo. Por exemplo, sei lá, tropeçou e vai cair cair na montanha, cair no cliff, assim, cair na ladeira. A outra pessoa vem e pá, te segurei. Na hora que eu te segurei, eu falo, I got you. Eu quero dizer, eu peguei você, eu segurei você, né? I got you. Por que a gente entende que está no passado? Porque, de novo, a gente viu, o got é o passado de get, certo? Sempre que eu vou falar o nome do verbo na forma padrão, eu sempre vou colocar to. Então, aqui o que eu quero dizer é simplesmente, peguei você, segurei você. Não tem nada a ver com ficar. Vocês vão ver essa frase bastante em filme, viu? I got you, I got you. A pessoa vai cair, a outra segura e fala, I got you. It's okay, I got you, I got you. Essa frase, I got you, também é usado quando, por exemplo, você quer falar pra pessoa assim, conta comigo. Cara, você consegue fazer isso aqui pra mim? Por favor, faz esse favor pra mim. Você fala, yeah, I got you. Significa, conta comigo, pode deixar, eu te ajudo, eu faço por você. Mas, literalmente, eu peguei você, né? Eu segurei você. Eu sei. Mas essa frase também é usada nesse contexto de, não, pode deixar, conta comigo. I got you. I got you. Afinal, se a pessoa tá caindo da montanha e você segura ela pode contar com você, concorda? Para pra pensar nisso. Português, galera, é um negócio que, assim, português e inglês é tipo vinho e água. São distantes. Você vai traduzir uma frase de uma língua para outra, muda completamente as palavras exatas que você vai usar. Tem que fazer essa mudança para você entender essa essência. E é muito simples, não é sofrido. É simplesmente você falar assim, ó, sempre que eu quiser falar para alguém, pode deixar, eu faço para você, conta comigo, não se preocupa, eu faço por você, eu faço esse favor. Fale a frase I got you. Nossa, mas as palavras não batem, são diferentes. E daí? Você quer soar natural falando inglês ou não? Você quer? Não quer? Então, quer falar para alguém, conta comigo, pode deixar, eu te ajudo? I got you. Simplesmente usa essa frase. Então a gente viu o get para ficar, de ficar de alguma forma. Viu o get para segurar, pegar. Vamos ver agora outro uso muito interessante do get, que é entender. Imagina o seguinte, a pessoa, você faz tudo pela pessoa, você ajuda a pessoa, você trata bem e a pessoa só te trata mal. A pessoa só mente pra você, a pessoa só te maltrata e você fala, cara, eu não entendo por que isso acontece. I don't get it. I don't get it. Aqui a gente tá traduzindo get como entender. E esse é o próximo uso interessantíssimo do get. I don't get it. Por que tem que ter esse it? Tem que ter, por padrão. Porque esse it substitui a coisa que você não entende. Por exemplo, eu não entendo o porquê. Eu não entendo por que ele faz isso. I don't get why. Eu não entendo o porquê. Ou então, eu não entendo a piada. Olha que interessante. Se fosse a piada. I don't get the joke. Não entendo a piada.
the joke. Só que em vez de falar a coisa que ele não entende, ele simplesmente fala I don't get it. Eu não entendo. Ah, posso parar a frase aqui? I don't get. Não. Tem que ter I don't get it. I don't get it. Se você não vai colocar a coisa que você não entende aqui, tem que colocar o it. Tem que ter, tá bom? I don't get it, eu não entendo. O don't nega a sua frase, concordam? Se você não quiser negar a frase e falar, ok, eu entendo. Yes, I get it. I get it. É isso. Ah, Vinícius, mas eu conheço a palavra I understand. Understand significa eu entender, né? Você imagina, eu conheço a palavra understand, eu entendo. Não posso falar I understand em vez de falar I get it? Pode, você pode falar I understand em vez de falar I get it. Mas surge uma outra opção. Ele simplesmente consegue fazer esse papel de entender. Sabe quando a gente usa, por exemplo, ah, cara, eu não peguei a piada. I didn't get the joke. Não peguei a piada. Quando a gente fala eu não peguei a piada, concorda que a gente está falando não entendi a piada? A gente mesmo, no português, usa uma outra palavra no lugar de entender tranquilamente. E as pessoas sabem do que a gente está falando. Porque é uma alternativa você falar não peguei a piada. E pra você falar não entendi a piada. É a mesma coisa. Mesma coisa. Ah, então é porque o get é o pegar, né? Não. Eu só estou te mostrando que em português tem duas formas, em inglês também. O fato de get ser o pegar e understand ser entender não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que tem duas formas nas duas línguas. Coincidentemente, um dos usos de get é pegar. Aí a gente pensa, ah, pegar, peguei a piada. Então é isso, né? Não. Português e inglês não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? É uma pura e mera coincidência. Se o get é usado para entender, olha esse outro caso. Alguém te dá uma instrução, fala assim, ó, você vai chegar lá, vai apertar a campainha, quando a pessoa atender, você vai deixar a carta lá com ela, vai pedir para ela assinar, e depois você volta aqui e a gente resolve. Got it? Entendeu? Aí a pessoa fala, yeah, got it. Yeah, I got it. Eu te pergunto, got it? E você me responde, yeah, I got it. Isso aqui é uma conversa extremamente informal, tá? Got it? Yeah, I got it. Entendeu? Sim, entendi. Agora olha só que interessante. Se você não entende a piada, I don't understand the joke. Você pode falar tanto não entendo a piada falando I don't understand the joke, ou falar I don't get the joke. Tá tudo bem. Os dois podem ser usados aqui. Não significa que, então qualquer uso de get eu posso colocar understand e tá tudo certo? Não. Se você falar I got you, eu peguei você, te segurei, tô aqui, ó. Se não falar I understood you, eu entendi você. É outra coisa completamente diferente. Então não significa que todo get pode virar understand. É só nesse caso aqui que os dois são usados para a ideia de entender. Tudo bem? E assim, eu tô te mostrando, eu já te mostrei até aqui 3 usos do get. E eu te falei assim, você não precisa e você não deve, você não pode se preocupar em fixar todos os usos do get de uma vez. E isso é verdade. Então, por que eu tô te mostrando vários usos diferentes do get e tem mais pela frente ainda? A minha missão hoje é fazer você sair com essa filosofia aqui, ó. Se você sair dessa aula aqui hoje com essa filosofia, entendendo que get realmente tem muitos usos, olha só, tem um uso diferente, o uso de pegar, o uso de entender, tem muitos, aceitei. Qual que eu vou fixar? Um de cada vez. Vou pegar para estudar o get com o sentido de ficar, vou fixar, vou aprender. Tirei minhas dúvidas? Beleza, entendi. Depois eu vou ver o próximo uso, depois eu vou trabalhar em fixar o próximo uso. Hoje você está tendo um primeiro contato com eles. Eu não quero, minha expectativa não é que você saia daqui tendo memorizado 100% de todos os exemplos e todos os usos que eu estou trazendo. Eu estou te mostrando que existe. Fixar, dominar, saber usar na prática daqui em diante, vem por contato, repetição, revisar, memorizar as frases. Vem disso. Aqui você está tendo um primeiro contato. Não se cobre demais de fixar todos de uma só vez. Minha função aqui é te mostrar que vários usos existem e que o português vai variar na tradução do get aí, dependendo do caso, tá bom? Com isso em mente, eu vou te mostrar um próximo caso para que você continue vendo como é interessante o get, como ele varia demais de um caso para o outro e como ele realmente é bastante flexível. Recebendo ações com o to get. Como assim recebendo ações? Você, por exemplo, alguém te acertou, você foi acertado por alguém. Ou então, você foi marcado, você foi demitido, você foi enviado, você foi, sei lá, elogiado, você foi recompensado, você recebeu essa ação de outra pessoa, ok? Então olha só que interessante isso aqui. Andrew got fired from the bakery. Andrew got fired
from the bakery. O Andrew foi demitido da padaria. Como é que é o verbo demitir? É o verbo to fire, demitir. Vinícius, parece o fire de fogo. De fato, fire é fogo. Mas existe o verbo to fire, lembra, sempre que eu for colocar aqui, ó, no texto embaixo, nas explicações da palavra aqui embaixo, e for um verbo, eu vou mostrar pra você que é um verbo colocando o to na frente. Assim você bate o olho e fala, opa, ali é o verbo to fire, é um verbo. Tá bom? Então, to fire é demitir. E aí existe o verbo que a gente pode falar que é um verbo novo separado, que é o get fired, que aí é o ser demitido. Não é que você demitiu. Você está recebendo a ação de ser demitido. Você get fired. I fired, no passado, é eu demiti. I got fired, é eu fui demitido. Então ele vai vir em parzinho. Fui recompensado, fui enviado, fui marcado, fui acertado, fui demitido, fui homenageado. Então ele vem em parzinho, né? Você foi feito alguma ação com você, tá bom? Tá com got, porque tá no passado. To get fired é ser demitido. Got fired é foi demitido no passado. Demitido de onde? Você vai marcar o lugar de onde você foi demitido com a palavra from. Então, por exemplo, ele foi demitido da loja, from the store. Ele foi demitido da farmácia, from the drugstore. Ah, ele foi demitido, deixa eu pensar, do hospital, from the hospital. Ok? Então você vai colocar o lugar de onde ele foi demitido dessa forma aqui, ok? Então eu vou colocar bakery, que é o que estava antes, padaria, tá? Então você está recebendo essa ação com get. Não tem nada a ver com ficar de alguma forma, não tem nada a ver com entender, não tem nada a ver com outro uso que a gente viu, do pegar, né? Simplesmente está recebendo uma ação de outra pessoa. Olha esse caso. Vocês já devem ter visto isso em filme. Oh my God, I got shot. Oh my God, I got shot. Ai meu Deus, levei um tiro. Eu fui atirado, né? Literalmente eu fui atirado. Por quê? O verbo atirar em inglês é shoot, tá bom? Shoot é assim, atirar. To shoot. Então se eu falo, por exemplo, you have to shoot, o que eu tô falando é, você tem que atirar, tá bom? You have to shoot. Atirar na forma padrão. Agora, ser atirado, ou seja, receber o tiro, surge esse verbo em parzinho que usa o get, que é o to get shot. To get shot. Da mesma forma que a gente tinha aqui demitir, ser demitido. To shoot é atirar e get shot, ser atirado. Só que não é assim que a gente fala, né? Eu fui atirado. A gente não fala assim. A gente fala levar um tiro. Significa que você recebeu, tá bom? Então, o got shot tá no passado. Ai, meu Deus, eu fui atirado. Alguém atirou e me acertou, eu recebi. I got shot. Vinícius, por que muda? Por que o shoot é atirar e fica get shot, levar um tiro? Pelo mesmo motivo que, por exemplo, fire, demitir, get fired, com D, ser demitido. Essa transformação acontece pelo mesmo motivo que a gente não fala ser demitir. Ah, eu fui demitir. A gente fala fui demitido. Existe uma transformação na palavra. E é simplesmente essa transformação que está acontecendo aqui da mesma forma. Tá bom? Vamos lá, mais um caso de você receber a ação com o verbo to get, mostrando que você está recebendo aquilo de alguém. He will get rewarded for his behavior. He will get rewarded for his behavior. Ele vai ser recompensado pelo comportamento dele. Nessa frase, existe na origem um verbo interessantíssimo que é o verbo to reward. Quem já jogou jogos em inglês sabe que reward significa recompensa, né? Você já deve ter visto isso, reward, recompensa. Aqui o que a gente está vendo é o verbo to reward, recompensar. Do mesmo jeito que fire é fogo e to fire é demitir, reward é o verbo, é a palavra recompensa e to reward é a palavra recompensar, uma palavra nova porque é um verbo. E aí surge esse parzinho de você receber isso com o get. Get rewarded. Aqui você não está recompensando ninguém, aqui você está sendo recompensado. To get reward é ser recompensado, ser premiado, é receber alguma coisa como recompensa por alguma coisa, né? Então, get rewarded, ser recompensado.
Lembra que o will coloca a frase no futuro? É exatamente isso que está acontecendo aqui. He will, no futuro, ele será, no futuro, recompensado. He will get rewarded. Pelo quê? For his behavior. Pelo comportamento dele. A palavra behavior significa comportamento. É uma palavra bem rara, né? A gente não vê tanto essa palavra, mas existe. Behavior. Behavior. É que você não ouve tanto a palavra behavior como você ouve a palavra hello, você ouve a palavra, sei lá, green, yellow, car. Behavior é uma palavra que você ouve menos, né? Mas existe. Então, for his behavior. Esse his é o dele, tá? O comportamento dele. É a posse, o comportamento dele. Se fosse my behavior, vai que ele vai ser recompensado pelo meu comportamento. For my behavior. Se fosse pelo teu comportamento de você, your behavior. Mas é o comportamento dele, do nosso amigo Ri aqui, que seja lá quem foi se rir. His behavior. Vamos supor que era uma mulher. She will get rewarded for her behavior. Ela vai ser recompensada pelo comportamento dela. Tá bom? Eu só estou fazendo essa transformação para você entender a palavra his, que está aqui. Mas o nosso foco é você ver o get recebendo essa ação. Get rewarded, ser recompensado. E não recompensar. Tudo bem? Vimos aqui mais um uso do get. Vamos para mais um, completamente diferente dos anteriores. Vamos lá, mão na massa. Oportunidades com a palavra to get. Parece que vai ficando cada vez mais estranho. E é verdade, vai ficando mesmo cada vez mais estranho. O get, ele é muito flexível. Parece um carro que pode levar álcool, gasolina, S10, diesel e ainda assim continuar funcionando. Vamos lá. Essa expressão do get, o verbo to get, expressando a ideia de oportunidades, é tipo assim, ter a oportunidade de fazer algo. Pode traduzir também como ter a chance de fazer algo. Algo bom, algo positivo. Por exemplo, nossa, eu tive a chance de conhecer o meu ídolo. Eu tive a oportunidade de falar com ela. Eu tive a oportunidade de conhecer a paisagem, sabe? Você teve a chance de fazer aquilo, algo bom. Sabe quando você fala, por exemplo, eu fui pro Japão e aí eu pude conhecer a Torre de Tóquio. Quando você fala, eu pude conhecer a Torre de Tóquio, você está falando, eu tive a oportunidade, eu tive a chance. É isso. Olha esse caso, então. You get to sleep in the best room. Congratulations, parabéns. You get to sleep in the best room. Você pode dormir no melhor quarto. Eu tô te dando a oportunidade, tô te dando a chance de dormir no melhor quarto. Olha só, o nosso get. Aqui eu tô traduzindo como pode. Mas eu poderia traduzir de diversas formas. Eu posso falar, por exemplo, parabéns, você tem a chance de dormir no melhor quarto. Então aqui nessa tradução eu tô traduzindo o get como ter a chance. Parabéns, você tem a oportunidade de dormir no melhor quarto. Pode variar a tradução como você quiser. E aí sempre tem que conectar a sua próxima ação com esse to. Por exemplo, a gente está vendo aqui que you get to sleep é você tem a chance de dormir, né? Se fosse, por exemplo, você tem a chance de conhecer, you get to meet. Por exemplo, you get to meet your idol. Você tem a chance de conhecer o seu ídolo. You get to meet your idol. Então podia ser qualquer verbo aqui. Só que esse verbo ia estar fazendo essa conexão aqui com esse to no meio, tá bom? Então, por exemplo, você tem a chance de visitar. Aqui no Brasil, você tem a chance de visitar as melhores praias. You get to visit the best beaches. Por exemplo, você tem a chance de visitar, você tem a oportunidade de visitar as melhores praias, ok? Eu estou colocando casos só para você ter noção de que tipo de casos você poderia usar. Mas o meu foco aqui é você ver que você vai conectar, conecta com o to. Tem a chance de quê? Chance de get to sleep, chance de dormir, get to go, chance de ir, get to stay, a chance de ficar e assim por diante. Então se a gente vai, por exemplo, a gente foi para uma chácara, a família foi se espalhando, os primos foram pro quarto, o tio foi pro outro, parabéns! You get to sleep in the best room. Você tem a chance de dormir no, olha o N aqui, dentro de, no the best room, que significa o melhor quarto. The best room é o melhor quarto. Com isso em mente, vamos seguir em frente aqui, I'm glad I got to see you. I'm glad I got to see you. Eu estou feliz que eu tive a oportunidade, eu tive a chance de ver você. Aqui eu estou traduzindo get como tive a oportunidade, tive a chance.
Por que que ele tá como got? Porque got é o passado de to get. Não importa o uso de get, o passado dele é got, com o. O I'm glad é tipo, nossa, tô feliz, que bom, ainda bem que alguma coisa aconteceu. Então se eu falo, por exemplo, I am glad you are here, tô feliz que você tá aqui, que bom que você tá aqui, ainda bem que você tá aqui. I'm glad, tá bom? Você tá grato por aquilo. Então, outras formas de traduzir isso aqui, I'm glad I got to see you, eu tô feliz que eu tive a oportunidade de ver você, eu posso traduzir como estou feliz que eu tive a chance de ver você. Concorda que eu posso traduzir assim? Posso traduzir assim tranquilamente, porque a essência dele é essa. Como você vai traduzir para o português? Tem diversas formas. Eu posso traduzir, por exemplo, como, nossa, estou tão feliz que eu pude, não tenho, né? Eu pude ver você assim, olha só que legal, eu tive a chance, eu consegui. Maneiro? Então a tradução dele varia, mas olha para a essência dele que tudo dá certo. Com isso em mente, a gente finaliza aqui mais um uso de get. Vamos ver mais um? Porque o tempo não tem tempo ruim. Vamos ver mais um? Get, expressando que você tem o direito de fazer alguma coisa. É impressionante. Essa palavra tem muitos usos mesmo. Então, a minha missão aqui é você entender que tem muitos usos. Bem simples. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando uma pessoa está meio que brigando com a outra? E fala assim, você não tem o direito de me dar ordens. Você não é meu pai? Ou então, a senhora não tem o direito de vir aqui e insultar a minha família. Esse tipo de coisa, né? Parece cena de filme. É isso mesmo, você tem o direito de fazer aquilo. Geralmente é usado em situações mais tensas, situações mais bravas, situações mais difíceis. Por exemplo, you don't get to tell me what to do. You don't get to tell me what to do. Você não tem o direito de me falar o que fazer. O nosso get, ele corresponde a essa parte da frase. Você não tem o direito. Porque se eu falar you get, você tem o direito. Afirmando, you get, você tem o direito. You don't get, você não tem o direito. De onde vem a tradução tem o direito? Né? Have the right, have the direct. Essa tradução, tu percebe como o inglês e o português não vai bater uma palavra em cima da outra certinho? A gente só traduz esse get como ter o direito de fazer, porque quando a gente olha para essa frase, you don't get to tell me what to do, essa é a essência que o get está querendo expressar. Essa essência está inserida dentro dele. A essência está inserida dentro dele, por isso que a gente traduz assim, e não para bater palavrinha por palavra. Porque se você, antes dessa aula, antes de você entender que a essência do get muda, você pegaria isso aqui, you don't get to tell me, você ia traduzir como você não pega para falar-me o que para fazer. É assim que você ia traduzir, pegando palavra por palavra, achando que era daquele jeito que você aborda, e não é. Vamos ver, tem alguns to's aqui na frase, né? Vamos ver como é que eles se comportam aqui, ó. You don't get to tell me, você não tem o direito de me falar. You don't get to come here, significa, você não tem o direito de vir aqui, né? Come here significa vir aqui. E aí, ó, você pode colocar qualquer ação. Qualquer ação. Ah, você não tem o direito de gritar comigo. You don't get to yell at me. Yell é gritar, por exemplo. O fato é, vai conectar essa ação, conecta com o to aqui, tá? Igual você conectava essa ação get to see com to, get to sleep, get to meet, get to visit, sempre conectando com to. Então, you don't get to tell me, você não tem direito de falar pra mim what to do, o que fazer. What to do, o que fazer. Podia ser outras ações, por exemplo, what to say, é o que dizer. What to write, é o que escrever. I don't know what to write, eu não sei o que escrever. I don't know what to do, não sei o que fazer. You don't get to tell me what to do, tá bom? Esses to's existem aqui, mas eles fazem parte de estruturas, ó. Você olha para as estruturas, você percebe que as estruturas são compostas com ele e tá tudo bem. Vamos ver mais um exemplo de o get usando a ideia de ter o direito de fazer. Nobody gets to make you feel inferior. Nobody gets to make you feel inferior. Ninguém tem o direito de fazer você sentir inferior. Olha o get traduzindo como tem o direito. Tem direito de fazer. Tem que colocar esse S por causa do nobody, tá bom? É uma exigência. Por exemplo, everybody... Se eu fosse falar todo mundo tem o direito, não falaria everybody get.
seria everybody gets. Aí seria todo mundo tem o direito. Esse S acontece por causa de conjugação. Tem que acontecer. Não vou entrar nesse mérito aqui por causa de tempo, para eu não fugir demais do assunto. Dá uma aula inteira só sobre esse S, só aceita que tem que ter, tá bom? Por exemplo, anyone gets significa qualquer pessoa tem o direito. Se fosse nobody, everybody, anybody, não importa o que você ia colocar aqui, ia ficar com S. Anybody gets, everybody gets, nobody gets. Quem conhece a regra do S, porque o S acontece com he, she, it, também vale para nobody, everybody, anybody e assim por diante. No one, everyone, anyone e assim por diante. Para everything, para nothing, acontece o S também. Eles são tratados como se fosse um he, she, it. Se você não conhecer a regra do S, ignora tudo que eu falei agora e só aceita que tem que ter. Então, ninguém tem o direito de... Faltou o acento aqui, ó. To make, de fazer. Ninguém tem o direito de fazer. Fazer você sentir inferior. Make you feel inferior. Inferior. É inferior em inglês, tá? Inferior. E o to feel, tá aqui, ó. O verbo feel é se sentir. Nobody gets to make you feel. Ninguém tem o direito de fazer você sentir. Percebe que geralmente são situações mais tensas, situações mais complicadas, que a gente, tipo situações mais tristes, bravas, que a gente usa esse get com o sentido de ter o direito. Vamos ver mais um. Convencendo alguém a fazer alguma coisa com o verbo to get. Por exemplo, get your brother to call me. Get your brother to call me. Faça o seu irmão me ligar. Convença o seu irmão a me ligar. Esse sentido de get, de fazer alguém fazer alguma coisa, não tem nada a ver com os anteriores. Ignora os anteriores. Os anteriores são eles e esse aqui é um novo. Um novo uso com suas próprias regras, com seu próprio estilo. Funciona assim, ó. Get alguém, someone, tá bom? To do something. Significa, é assim que é construída essa frase, tá bom? É assim que é construído essa estrutura. Que é fazer alguém fazer algo. Tá bom? Get someone to do something. E aí você coloca a pessoa aqui no meio. Esse someone, esse alguém é your brother, seu irmão. To do what? Para fazer o quê? To call me, para me ligar. Faça seu irmão me ligar. Peça para o seu irmão me ligar. Convença seu irmão a me ligar. Eu quero que seu irmão me ligue. E eu quero que você faça ele me ligar. É isso, tá bom? Eu não vou lá pedir para ele me ligar. Eu quero que você vá lá e peça para ele ligar. Então você pode traduzir como peça, faça, convença. Obrigue não chega ao ponto de obrigar não. Se a pessoa fizer, é mais porque foi convencido do que foi obrigado. Não é muito usado para obrigar não. Get your brother to call me. Faça seu irmão me ligar. Olha esse caso. You won't get me to do that. Você não vai me convencer a fazer isso. Como é que é montada essa estrutura? É assim, ó. To get someone to do something, certo? Fazer alguém fazer alguma coisa. No sentido de convencer, no sentido de... Não forçar, mas... Falta até o tio aqui, né? No sentido de você insistir com a pessoa até que ela faça. You won't é o futuro da negativa, você não vai. Quando a gente viu que will no futuro é o vai fazer, fará no futuro, won't é a negativa do futuro, não vai acontecer. So, you won't, você não vai. Get me, convencer eu, me convencer. A diferença é que, em vez de ser someone, alguém, her, you, Dan, Annie, Elsa, em vez de colocar o nome da pessoa, your brother, sou eu. You won't get me. O someone sou eu. Get me to do that. A fazer isso. Então, a construção desse uso do get é esse. É uma construção avançada. Dentro do Now, a gente só aprende essa construção aqui do get someone to do something lá na frente. A gente só aprende bem pra frente. A receita do fazer alguém fazer alguma coisa com a ideia de convencer, né? É avançado mesmo. O primeiro uso do get é muito simples. Ficar de algum jeito. Ficar grávida, ficar triste e assim por diante. Mas vai tendo usos mais complexos, com estruturas de frases mais avançadas. Não é pra você fixar isso aqui agora. Eu sei que é embaçado pra quem tá começando principalmente. Isso aqui é pra eu te mostrar que existe. Eu tô te mostrando que existe. Fixar, saber usar, dominar isso aqui a fundo é ao longo do tempo, ao longo dos meses. Tá bom? Não se cobre de entender isso aqui a fundo. Eu tô te mostrando que existe. Pra gente finalizar, finalmente chegando no final,
Eu quero te mostrar alguns phrasal verbs com get, para você mostrar que o get, além de ter vários usos por conta própria, ele também se transforma com outras palavras para virar novas palavras. Isso são phrasal verbs, são verbos que eles são como se fossem pequenas frases. São verbos que são bloquinhos. Por exemplo, eat é o verbo comer. Agora, eat up, com up no final é comer tudo, né? Surge uma nova palavra, só que desse parzinho, dessa transformação. Na prática é muito simples, olha só. Olha esse phrasal verb com o get, ou seja, esse bloquinho que surge com o get aqui, ó. Que você olha para isso aqui e trata como uma palavra só. Você olha para esse get to e passa a tratar como uma nova palavra só. É uma palavra só. Que significa chegar. Olha só. I use the bus. Eu uso o ônibus. To get to work. Para chegar ao trabalho. Esse get to é um phrasal verb, ou seja, um verbozinho composto de duas palavras, ou três, nesse caso é duas, que tem um novo significado sozinho. Não importa o que get pode ser usado sozinho e não importa o que to é usado sozinho. Get to é uma nova palavra que significa chegar. Então, por exemplo, eu uso o ônibus para chegar no hospital. Get to the hospital. The hospital. O hospital. I use the bus to get to the hospital. Work, a gente não fala the work, fala só work mesmo, porque é o seu próprio work. Não faz sentido você falar get to the work. Fica feio, né? The work. Só existe um trabalho que é o seu, então você só fala get to work. Não precisa do the, não. Então, o get to é um exemplo de phrasal verb com get. Significa chegar. Olha esse aqui, ó. Get back. Get back significa voltar. Qual é o significado de get? Vários. Agora, o get back é uma nova palavra, que você trata como uma nova palavra, significa voltar. A diferença é que ela está no passado, né? Got back. We got back. Nós voltamos. De onde? From our trip yesterday. Da nossa viagem ontem, tá bom? From. De onde você voltou? We got back from Brazil. Nós voltamos do Brasil. Got back from Malaysia. Voltamos da Malásia. We got back from our vacation. Voltamos das nossas férias. We got back from our trip. Voltamos da nossa viagem. Yesterday significa ontem. Olha esse outro phrasal verb com get. Get over. Get over. Get over significa melhorar, superar. Sei lá, você estava triste por causa do término? Supera. Estava doente por causa da gripe? Melhora, supera. Se tem alguma situação ruim acontecendo, you get over. Você passa por cima dela. Você melhora, você supera. Por exemplo, nessa frase. She is, ela está. She is still getting over the flu. Ela está ainda melhorando, superando, passando por cima da gripe. The flu. The flu. Por que tá nesse getting? Getting. O getting é a forma ing do to get. O que é a forma ing? Para falar que está acontecendo. Por exemplo, existe o verbo to eat, que é comer. E aí existe o eating, que é usado para falar comendo. I am eating, estou comendo. Se eu falar, por exemplo, estou ficando, eu posso falar com o verbo to get, né? O verbo to get. Não posso usar ele com a ideia de ficar. Se eu falo, por exemplo, ficando, I am getting fat. Estou ficando gordo, por exemplo, né? O uso da forma ing, que é essa forma que termina com ing, não é só para falar que está acontecendo, não, mas um dos usos é esse. Por isso que getting over é a forma ing do get over. O get over significa melhorar, superar, no sentido de superar uma tristeza ou melhorar de uma doença. E aí a forma que está melhorando, que está superando é getting over, ok? We got back, o que a gente tinha aqui? A gente tinha aqui o verbo to get back. Percebe que eu estou tratando como um verbo só, voltar. Eu trato literalmente como uma nova palavra. Get back é voltar. No passado, voltamos. We got back. O get to significa chegar. Eu cheguei, I got to algum lugar. Por exemplo, cheguei no parque. I got to the park. Então, olha só que interessante. Tem muita coisa aqui. Teve muito exemplo, teve muita informação. E eu não espero, e na verdade nunca foi meu objetivo, que você memorizasse de primeira tudo isso aqui. Eu quero que você saia daqui com uma filosofia. Get é uma palavra muito flexível, com muitos usos. Além dela ter vários usos por conta própria, vários phrasal verbs, que são esses bloquinhos,
usam o get e aí forma novas palavras, forma novas ideias. Então a melhor forma de eu aprender todas elas é não me cobrar para aprender todas elas. Eu vou deixar essas estruturas irem aparecendo. Olha só, eu estava lendo aqui e apareceu esse uso do to get, eu vou aprender, eu vou pesquisar. E não, eu vou atrás de uma lista dos 40 usos do get e aí eu vou estudar todas em sequência e eu vou pegar 40 mil frases de exemplo e eu vou fixar e vou ficar um mês estudando os usos do to get. Porque, ó, além dos que eu te mostrei aqui, tem mais um monte, brother. Tem get de trazer, get de comprar, get de, por exemplo, receber, né? Tipo, você receber um presente. Get de conseguir. Tem muito get ainda. Mas não importa. E daí que tem mais muito get? Você viu um pouco sobre alguns outros usos do get. Fixou um pouco os usos que você já conhecia e é isso aí. Mais sobre o get você vai ver à medida que você vai avançando. Não se caduca com isso. Tanto que, olha só, para não me deixar mentir, eu vou fazer uma coisa aqui rapidinho. Eu vou mostrar para vocês como que a gente estuda o get dentro do Naur, dentro do portal, para que vocês vejam como é que é. Só um minutinho. Ó, essas aqui são as lições do Naur por dentro, lá dentro do portal Naur. A gente começa aqui, os tópicos, a gente vai aprendendo as lições, uma a uma, aprendendo as estruturas, e aí, lá no tópico 6 ou tópico 5, olha só. Lá no tópico 5 aparece a primeira lição sobre o to get com a ideia de ficar. Eu ensino essa palavra do get falando assim, ó, get significa ficar. Deixa eu ver se tá aqui, é isso aí, ó. Aí eu ensino, ó, olha só que interessante como é que você vai usar. Get sick, get pregnant, get rich, ficar doente, ficar grávida, ficar rico, get pretty, ficar bonito, get stressed, ficar estressado. E aí eu te dou frases de exemplo com aquele get para que você fixe isso. Eu nem cito outros usos de get aqui. Eu só ensino esse uso. Fragmentação. A gente segue o jogo e aí a gente aprende alguns phrasal verbs com get, que inclusive são os mesmos que eu tinha te mostrado aqui, ó. Por exemplo, get to, de chegar, get back, de voltar, get over, de superar, e dou os exemplos com esses usos do get para que você possa fixar. Lá na frente, tópicos depois, lá no English Plus, eu te ensino a receber ações com o get, um outro uso do get. Depois eu te ensino a, deixa eu ver qual que é esse, ter a oportunidade de fazer como to get. Will I get to meet your boyfriend soon? Vou ter a chance de conhecer o seu namorado? We get to visit our grandmother for the holidays. Nós vamos poder visitar nossa avó nas férias. E eu explico todas essas frases, claro, uma a uma. Só que eu trago esses usos do get aos poucos. Eu não vou vomitando todos os usos do get numa aula só. Aí depois, lá na frente, em outra aula, eu te ensino o get de ter o direito de fazer. Depois eu vou lá e te ensino o get com a ideia de convencer alguém a fazer e esse tipo de coisa. O fato é, isso tem que ser aprendido fragmentado, aos poucos. E eu sugiro que você faça a mesma coisa, porque todos de uma vez bagunça a sua cabeça. Vinícius, mas você me mostrou vários aqui hoje. Eu mostrei vários aqui hoje para que você saiba que exista. Agora, quando você parar para estudar e parar para fixar todos esses usos, faça de forma fragmentada, foca em um primeiro, depois vai para o outro. À medida que eles vão aparecendo, você vai explorando, sem pressão. Combinado? Quero ouvir opiniões de vocês, o que vocês acharam sobre o que a gente viu aqui, o que vocês acharam sobre todo esse conteúdo. Juvenal curtiu, muito didático, Luiz gostou também, muito bom, Silene achou muito bem explicado, estou muito satisfeita, tenho vontade de estudar todos os dias. Que ótimo, Silene, fico feliz demais. O get é tipo uma palavra coringa, é isso mesmo, uma palavra coringa. I am getting too crazy. Eu tô ficando muito louca. Muito bom. Assimilando aos poucos. Muito bem, Silene. Alex comentou, esse get é um bicho muito louco. É mesmo. Parabéns, muito bem explicado. Thank you so much. Várias coisas que ainda não tinha visto. Muito bom, Josi. Mesmo estudando, sempre tem coisas novas, né? Existe um phrasal verb bem conhecido que é o get out. De fato. É o get out, né? De sair. Get out! E pode usar para outras posições também, né? Get up. Levantar. Get down. Abaixar. Get here, vem cá. Get there, vai pra lá. Get off, me larga. Get off, me solta. São muitos, galera, são muito mesmo. Não achei nada complicado, entendi tudo. O importante é sempre o contexto, mas para entender o contexto é preciso aumentar o vocabulário. Muito bom, né, Mark? É com essa filosofia mesmo, cara, mandando bem demais. Como sempre, matando pau nas aulas. Oh, thank you so much, Everton. Thank you so much for that. Sensacional, vocês curtiram, maneiro. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o gostei se você curtiu e aprendeu coisas novas. E a gente se vê amanhã. Tchau!